Paciente acabou de chegar no seu plantão dizendo que tem pedra na vesícula e que quer ser internada agora. E aí, plantoneiro, como é que você conduz cólica biliar e os seus diferenciais lá no pronto-socorro de forma segura? Quer saber? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a colecistite. Eu vou falar dos diferenciais da cólica biliar, da coledocolitíase e o que você tem que prestar atenção nesses casos. E aí eu dei esse exemplo que é comum, paciente que já tem cálculo na vesícula, já tem a cólica, apresenta de vez em quando as cólicas biliares, ele traz o ultrassom, traz a sacolinha de exames, vem com o ultrassom dizendo que tem cálculo e que quer ser internado. E agora, qual paciente eu tenho que internar? Qual paciente eu posso mandar para uma cirurgia eletiva? Como é que nós vamos fazer os diferenciais? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo, beleza? Vamos lá então para o slide 1, eu trouxe aqui a foto do paciente, que eu sempre brinco com vocês. Então, a foto do paciente lá da cólica biliar, 60% são mulheres, com história de alimentação copiosa ou gordurosa e antecedente pessoal de cálculo ou de cólica biliar. Como eu brinquei, o paciente já traz o ultrassom, que evidencia que tem o cálculo. A cólica biliar é a dor, que o paciente apresenta, geralmente pós uma alimentação copiosa ou gordurosa. Ela é diferente da colecistite. Nós vamos discutir isso nos próximos slides. Mas chamando a atenção, essa cólica, essa dor, eu deixei aqui os quadrantes abdominais, ela costuma ser ali ou em região epigástrica ou em quadrante superior direito, em hipocôndrio direito, e é uma dor que irradia. Eu deixei aqui destacado para onde ela irradia. Pode irradiar para ombro, para a região interescapular, tá bom? Ou para a região das costas. Essa é a característica da dor. Uma dor que o Sabston descreve como um aperto, uma dor em aperto do tipo cinta, mas é uma dor que o paciente vai te descrever como uma dor em cólica. Ela irradia para ombro, interescapular ou costas. Pode, está presente náusea e quadro de vômitos. Vamos tirar a história, saber se o paciente fez a alimentação copiosa e se já tem o antecedente de cálculo. E agora pensando na colecistite, eu vou fazer o diferencial. Na colecistite, a dor ela tem uma duração maior do que 6 horas. O paciente apresenta febre, a dor também no hipocôndrio direito, febre, náusea e vômitos ou alteração de trato gastrointestinal. Eu já falei da irradiação, e um sinal de alarme, eu tenho que observar se há presença ou não de icterícia. Nós vamos ver o porquê, vocês já devem saber, mas só adiantando. Aí nesse slide aqui, eu vou pedir para colocar o slide em tela cheia. Eu deixei as 4 diferenças, as 4 imagens diferentes. A primeira da colecistite aguda. Então o paciente já tinha cálculo, tem a vesícula ali, o cálculo impactado ali no ducto cístico e isso causou a inflamação da vesícula. A vesícula está com a parede espessada e inflamada. Já na coledocolitíase, o cálculo está lá na via do colédoco, na região do colédoco. Na colangite, além do cálculo estar impactado ali no colédoco, nós vamos ter outros sinais que nós vamos discutir lá à frente. Esse é um quadro grave, esse é um paciente que vai me chamar a atenção. Tem uma tríade muito famosa, para os quadros de colangite. Já o último está me mostrando aqui um quadro de pancreatite, Lembrando que a pancreatite aguda, nós já fizemos um vídeo, eu e o Marcelo já discutimos sobre pancreatite aguda ali no canal, mas esse é um paciente que tem história de cálculo. A maioria das pancreatites, são de causa biliar, de causa calculosa. Então, é importante você também fazer o diagnóstico diferencial. Nós estamos falando de abdômen agudo, nós vamos fazer a rotina e o diferencial vai aparecer. Mas achei legal essa imagem, essas 4 fotinhos, para a gente lembrar, diferenciar um do outro. A cólica biliar não está aqui, mas é o paciente que tem o cálculo e a dor menos de 6 horas, sem febre, sem sinais de toxemia, sem gravidade, tá bom?
Como é que eu faço a abordagem desse paciente lá no pronto-socorro? Bom, primeira coisa, antes de tudo, né, quando a gente fala de abdômen agudo, é jejum. Jejum e analgesia adequada, de acordo com a escala da dor. Quem não conferiu, tem um vídeo só de manejo da dor no pronto-socorro, não deixa de assistir lá, tá? Agora, falando da colecistite e pensando em exames de imagem, né, além da rotina de abdômen que você já fez, dos laboratórios, da analgesia e manter o paciente em jejum, o ultrassom de abdômen é o exame de imagem de escolha, né? Ele é barato, apesar de ser operador dependente, mas é um exame bom, barato e é o de escolha para o caso de colecistite, beleza? A tomografia ela tem uma menor sensibilidade. Não que seja errado, né? Você também vai conseguir fazer um diagnóstico com uma tomografia. Às vezes você está pensando em outra causa de abdômen agudo e acabou aparecendo uma vesícula inflamada ali, né? Você acabou pensando em abdômen e descobriu a colecistite pela tomo, mas via de regra, né, a gente já fez a história, coletou a história, a foto do paciente é bem clássica, né, a queixa é bem clássica, então se você suspeitou de uma colecistite, o exame de escolha é o ultrassom de abdômen total. E aí, pensando em diagnóstico clínico, como é que vão estar os exames laboratoriais desse paciente ou dessa paciente? Pensando no hemograma, uma leucocitose com desvio e um PCR aumentado. Eu não sei se faz parte da rotina do seu serviço PCR, se fizer, ele estará aumentado. Elevação de bilirrubina, mais clássico, né, galera? Bilirrubina total aumentada às custas de direta. Eu estou pensando em síndrome colestática, eu estou pensando numa bilirrubina aumentada às custas de direta. Esse cálculo está impactado ali e causando a inflamação da vesícula. Se há elevação da bilirrubina, vamos avaliar a presença ou não da icterícia, vai depender dos níveis de bilirrubina, certo? Aí eu deixei também destacado que podem aumentar os exames de lesão ou de função hepática, mas não é regra, tá? E como é que se apresenta esse paciente então? Bom, leucocitose com desvio de exames, né? Mas lembra, eu falei, dor quadrante superior direito, pode irradiar, de acordo com o que a gente já falou, febre, calafrios, náusea e vômitos. O exame é uma leucocitose com desvio e o ultrassom demonstra a parede, a vesícula da parede espessada, né? A parede da vesícula, perdão, espessada, confirmando o quadro de colecistite. Diferenciais que são fundamentais. Rotina de abdômen, né, galera? Queixa de abdômen agudo abre uma série, um leque de diferenciais. Então eu destaquei aqui os mais comuns: doença ulcerosa péptica e dispepsia, doenças hepáticas, pensando em abscesso, hepatite ou neoplasias, principalmente no paciente ali com icterícia, você está pensando no tumor de papila, por exemplo, tá? Mas neoplasias, neodivesícula também tem que entrar nos seus diferenciais, apendicite, colite, pancreatite, que nós já discutimos aqui no canal, e até mesmo doenças cardíacas ou renais. Lembrando, lá no vídeo de pancreatite, por exemplo, o Marcelo destacou, foi um paciente que deu entrada com dor em região epigástrica, mas era uma dor que simulava a dor do infarto, simulava uma dor anginosa. A gente até pensou em infarto para aquele paciente naquele dia, e aí conforme fomos fazendo os diferenciais e os exames, a gente descobriu uma pancreatite. Doença renal, ITU, pielonefrite, causas de litíases, esses entram nos diferenciais. Como complicações, empiema, enfisematosa, perfuração, fístulas, síndrome de Mirise, eu deixei destacado aqui a foto, apesar de não ser tão comum, né? Mas o cálculo ali impactando, obstruindo o ducto hepático, né? A síndrome de Mirise. Tudo isso tem que estar na sua cabeça, beleza? E como é que eu faço o diagnóstico de colecistite? O diagnóstico de colecistite é clínico. Então, a história é típica, os exames estão alterados, a leucocitose com desvio e o ultrassom confirmando o que você suspeitou, beleza? Esse é o fundamental da aula, você lembrar da colangite. A colangite é muito clássica, né? A tríade dela é clássica, a famosa tríade de Charcot. E eu quero chamar muito a atenção porque esse é um paciente mais grave. Esse é um paciente que tende à instabilidade. Então você tem que ficar mais esperto. Como é que é a tríade de Charcot? Clássica: dor em quadrante superior, febre e calafrios.
com icterícia associada. Então, essa é a tríade clássica de Charcot. Lembrando também que a gente tem a pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot associada à depressão do sistema nervoso, né? O paciente está rebaixado, e hipotensão. Se eu estou chamando a atenção para a tríade de Charcot, que é um paciente que tende a estar instável, imagine então para o da pêntade de Reynolds. Esse é um paciente que você tem que ficar muito alerta, certo? Suspeitei de colangite, André, e agora? Calma, acalme o seu coração, vamos fazer primeiro a estabilização hemodinâmica do paciente. Sala de emergência, todo paciente que entrou em sala de emergência merece destro e eletro, e vamos estabilizar, tá? Checa sinais vitais. Estabilização hemodinâmica, expande o paciente conforme a necessidade. Se precisar entrar com droga vasoativa e você não sabe direito como é que lida com droga vasoativa, tem um vídeo só disso, tá? Então, dieta zero, estabiliza, expande conforme a necessidade, deixa a proteção gástrica e associa cipro com metro. Cipro de 12 em 12, 1 grama de 12 em 12 e metronidazol 8 em 8 horas, tá? Pode deixar um antiemético e analgesia, Buscopan ou a dipirona ou uma ampola, uma pessoa, que eu sempre brinco com vocês. E aí, nesse caso, se você suspeitou, se você está pensando em colangite, contato com o cirurgião, porque ele vai indicar a CPRE ou o que ele quer ali na internação. Esse é um paciente que obrigatoriamente já está internado. Suspeitei de colangite, confirmei, internei. Beleza? Garantir a segurança do paciente e a segurança do seu plantão. E afastada a colangite, o que eu vou fazer? Bom, se eu estou pensando só na colecistite, jejum até segunda ordem, abdômen agudo é jejum até segunda ordem, garantir a estabilidade hemodinâmica, vamos fazer a analgesia conforme a escala da dor e a rotina de abdômen agudo. Cheque aí a rotina do seu serviço. Tem dúvida? Tem um vídeo só de abdômen agudo, o que você tem que solicitar no mínimo, tá? E o ultrassom de abdômen. Estou pensando em colecistite, eu vou confirmar com o ultrassom de abdômen. Deixei aqui a sugestão da formulinha do Facina. Sorinho de 100, Buscopan, antiemético, uma pessoa, uma ampola. E o tramal se necessário, lembrando desde que não haja contraindicação ou alergia. E contato com o cirurgião. É um paciente que vai ter um desfecho cirúrgico. Se é uma colecistite, eu vou internar o meu paciente. Ah não, André, era só uma cólica biliar, não tem febre, a dor tem duração menor do que 6 horas e o ultrassom não tem sinais inflamatórios. Muito bem, esse é o paciente que eu vou encaminhar para o ambulatório para ele seguir e fazer a cirurgia eletiva, beleza? Beleza, fiz o diagnóstico de colecistite, afastei as outras causas, afastei uma colangite, eu afastei uma gravidade, vou internar o paciente. Beleza, vamos internar, bora prescrever o paciente. Jejum até segunda ordem. Soro, expansão, né, de acordo com a necessidade, você pode deixar 1000 de 12 em 12 horas. Protetor gástrico, associar o ceftriaxone com o metronidazol. Então, ceftriaxone 12 em 12, metronidazol de 8 em 8. Deixa Buscopan, deixa o antiemético e o tramal subcutâneo se necessário. Cuidados e controles gerais, protocolo de hipo e de hiperglicemia, e aí ver se o cirurgião quer que você solicite mais alguma coisa que você não tenha solicitado de rotina. Colangio ou CPRE, se for aplicável. Vai depender da discussão sua ali com o cirurgião de cada paciente, certo? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram eu vou deixar imagens de ultrassom e de raio-x para vocês fazerem diferenciais, assim como alguns exames laboratoriais com o quadro clínico dos pacientes. Beleza? Valeu, moçada. Um abraço.